As ações eleitorais representam instrumentos jurídicos destinados à proteção da legitimidade das eleições e ao controle de irregularidades que possam comprometer a vontade popular. Neste vídeo eu vou apresentar a ação de impugnação de mandato eletivo, conhecida como AIME, a ação de investigação judicial eleitoral, chamada de AIJE, as representações eleitorais e a impugnação de registro de candidatura. Esses mecanismos desempenham um papel fundamental na preservação da normalidade e da legalidade do processo eleitoral. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque aqui você aprende o direito de um jeito fácil de entender, com aulas que transformam temas complexos em conteúdos simples de acompanhar. Vamos lá! As eleições não dependem apenas da existência de regras jurídicas. Também é necessário que existam instrumentos capazes de corrigir irregularidades quando elas ocorrem. A simples previsão de normas não seria suficiente se não houvesse meios adequados para fiscalizar o seu cumprimento e responsabilizar eventuais infratores. Nesse contexto surgem as ações eleitorais. Elas permitem que determinadas situações sejam levadas ao conhecimento da Justiça Eleitoral para análise e eventual adoção de providências jurídicas. Seu objetivo principal é proteger a integridade do sistema democrático. As eleições eleitorais possuem características próprias em razão da importância dos interesses envolvidos. Como os conflitos eleitorais frequentemente afetam a legitimidade das eleições e a representação política, a legislação costuma estabelecer procedimentos específicos e prazos reduzidos. A rapidez muitas vezes é essencial para garantir efetividade às decisões. Entre as ações eleitorais mais importantes está a ação de impugnação de mandato eletivo, conhecida pela sigla AIME. Trata-se de instrumento previsto diretamente na Constituição Federal. A sua finalidade é questionar a legitimidade de um mandato obtido em determinadas circunstâncias consideradas graves. A Constituição estabelece que o mandato eletivo poderá ser impugnado perante a Justiça Eleitoral em hipóteses específicas. Essas situações envolvem abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. O Constituinte considerou que tais condutas possuem potencial suficiente para comprometer a legitimidade do resultado eleitoral. A AIME possui importância especial porque atua após a realização das eleições. Em outras palavras, ela permite o questionamento de mandato já conquistado. Isso demonstra a preocupação do sistema constitucional com a autenticidade do processo democrático. Imagine que Tício tenha sido eleito para determinado cargo público e posteriormente surgem elementos indicando que o resultado eleitoral pode ter sido influenciado por fraude grave. Dependendo das circunstâncias e do preenchimento dos requisitos legais, poderá ser ajuizado uma ação de impugnação de mandato eletivo. A Constituição estabelece prazo específico para o ajuizamento da AIME. Como se trata de mecanismo voltado à proteção da estabilidade institucional, a utilização dessa ação depende da observância rigorosa das regras constitucionais. O objetivo é equilibrar segurança jurídica e proteção da legitimidade eleitoral. Outro aspecto relevante é que a AIME existe demonstração de situações expressamente previstas pela Constituição. Não se trata de instrumento destinado a discutir qualquer irregularidade eleitoral. Sua utilização está reservada a hipóteses consideradas especialmente graves pelo Constituinte. Além da AIME, outro instrumento de grande importância é a ação de investigação judicial eleitoral, conhecida pela sigla AIJE. Essa ação possui papel central no combate a práticas capazes de comprometer a igualdade e a legitimidade das eleições. Sua utilização é bastante frequente no âmbito da justiça eleitoral. A AIJE está relacionada principalmente à investigação de abusos que possam afetar a normalidade do processo eleitoral. Entre os temas frequentemente associados a essa ação estão o abuso do poder econômico, o abuso do poder político e o uso indevido dos meios de comunicação social. Essas condutas podem gerar desequilíbrios significativos na disputa eleitoral. O abuso do poder econômico ocorre quando recursos financeiros são utilizados de forma capaz de comprometer a igualdade entre candidatos. O objetivo da legislação é impedir que vantagens econômicas excessivas substituam a livre manifestação da vontade popular. A democracia pressupõe disputas minimamente equilibradas. Já o abuso do poder político envolve utilização indevida de posições, cargos ou estruturas institucionais para a obtenção de vantagens eleitorais.
A preocupação é evitar que agentes públicos utilizem a máquina estatal em benefício próprio ou de determinadas candidaturas. Essa prática compromete a igualdade da disputa. Imagine que Mévio ocupe posição de destaque na administração pública e utilize essa estrutura para favorecer determinada candidatura de forma incompatível com a legislação. Dependendo das circunstâncias concretas, poderá surgir hipóteses de investigação por meio da AIGE. A finalidade é proteger a normalidade das eleições. O uso indevido dos meios de comunicação também pode justificar o ajuizamento dessa ação. Os veículos de comunicação possuem grande capacidade de influência sobre a opinião pública. Quando essa influência é utilizada de maneira incompatível com as regras eleitorais, podem surgir consequências jurídicas relevantes. A AIGE possui natureza preventiva e repressiva ao mesmo tempo. Preventiva porque busca impedir que irregularidades produzam efeitos indevidos. Repressiva, porque permite responsabilização quando determinadas condutas já ocorreram. Essa dupla função amplia sua importância dentro do sistema eleitoral. Outro grupo importante de instrumentos jurídicos é formado pelas representações eleitorais. A expressão representação eleitoral abrange diferentes procedimentos previstos na legislação para apuração de irregularidades específicas. Trata-se de categoria bastante ampla dentro do direito eleitoral. As representações eleitorais costumam ser utilizadas quando há necessidade de análise de condutas que violam normas eleitorais. Dependendo do caso concreto, podem envolver propaganda irregular, descumprimento de regras legais ou outras situações previstas pelo ordenamento jurídico. Cada modalidade possui disciplina própria. Uma característica importante das representações eleitorais é a sua flexibilidade. Como existem inúmeras situações capazes de gerar conflitos eleitorais, a legislação criou diferentes mecanismos para lidar com essas ocorrências. Isso permite resposta jurídica mais adequada às particularidades de cada caso. Imagine que Semprônio identifique determinada conduta aparentemente incompatível com as regras eleitorais durante o período da campanha. Dependendo da natureza da irregularidade, poderá existir instrumento de representação apropriado para levar a questão ao conhecimento da Justiça Eleitoral. A análise dependerá das características concretas da situação. As representações eleitorais desempenham um papel importante na fiscalização do cumprimento das normas eleitorais. Elas funcionam como instrumentos de controle destinados a assegurar a observância das regras aplicáveis ao processo eleitoral. Sem esses mecanismos, muitas irregularidades poderiam permanecer sem apreciação judicial. Outro instituto de grande relevância é a impugnação de registro de candidatura. Embora o registro de candidatura seja tema de outro vídeo, aqui nesse vídeo de hoje é importante compreender o mecanismo processual utilizado para questionar determinadas candidaturas perante a Justiça Eleitoral. A impugnação de registro de candidatura consiste em instrumento destinado a contestar o pedido de registro apresentado por determinado candidato. O seu objetivo é permitir que a Justiça Eleitoral verifique eventual ausência de requisitos ou existência de impedimentos juridicamente relevantes. Trata-se de importante mecanismo de controle preventivo. A lógica da impugnação é relativamente simples. Antes que a candidatura seja definitivamente admitida, o ordenamento permite que determinadas questões sejam submetidas à apreciação da Justiça Eleitoral. Isso contribui para a regularidade e legitimidade do processo eleitoral. Imagine que Cornélio apresente pedido de registro de candidatura. Durante a análise do procedimento, surge a alegação de que determinado requisito legal não foi cumprido. A impugnação possibilita que essa questão seja formalmente discutida perante a Justiça Eleitoral. A impugnação de registro possui grande importância porque atua em momento anterior à realização da eleição. Em vez de esperar a conclusão do processo eleitoral para solucionar determinados problemas, o sistema procura enfrentar essas questões preventivamente. Isso favorece a segurança jurídica. Outro aspecto relevante é que as ações eleitorais possuem legitimados específicos. Nem qualquer pessoa pode propor qualquer ação eleitoral. A legislação estabelece quem possui autorização jurídica para utilizar cada instrumento processual. Essa limitação busca evitar a utilização abusiva dos mecanismos judiciais. Como as ações eleitorais podem produzir consequências relevantes para candidatos, para partidos e instituições, a legislação procura garantir que sua utilização ocorra dentro de parâmetros jurídicos adequados. A definição dos legitimados integra essa preocupação.
As ações eleitorais também costumam possuir prazos próprios. Em matéria eleitoral, o fator tempo desempenha papel extremamente importante. Muitas decisões precisam ser tomadas rapidamente para evitar que irregularidades comprometam a utilidade prática da tutela jurisdicional. Imagine que determinada irregularidade seja identificada somente após o encerramento do prazo previsto para a utilização do instrumento jurídico correspondente. Dependendo da situação, isso poderá impedir o uso daquela ação específica. Por essa razão, os prazos recebem atenção especial no direito eleitoral. Outro elemento importante é a produção de provas. Assim como ocorre em outros ramos do direito, as alegações formuladas perante a Justiça Eleitoral precisam ser demonstradas por meio de elementos probatórios adequados. A simples suspeita não basta para justificar decisões que afetem candidaturas ou mandatos. As provas podem assumir diversas formas, dependendo da natureza da controvérsia. Documentos, registros eletrônicos, depoimentos e outros meios legalmente admitidos podem ser utilizados. A avaliação desses elementos cabe à Justiça Eleitoral dentro dos procedimentos previstos em lei. As decisões proferidas nas ações eleitorais podem produzir consequências significativas. Dependendo do caso concreto, podem afetar candidaturas, mandatos e outras situações jurídicas relevantes. Por isso, a legislação procura assegurar equilíbrio entre efetividade e respeito às garantias processuais. O devido processo legal possui grande importância nesse contexto. Mesmo diante da necessidade de rapidez, a atuação da Justiça Eleitoral deve respeitar contraditório, ampla defesa e demais garantias constitucionais. A proteção da democracia não pode ocorrer à custa da violação de direitos fundamentais. As ações eleitorais também contribuem para fortalecer a confiança pública nas instituições democráticas. Quando existem mecanismos eficazes para investigar irregularidades e corrigir desvios, aumenta a percepção de legitimidade do sistema eleitoral. A fiscalização jurídica exerce papel relevante nesse processo. Ao longo dos anos, esses instrumentos foram sendo aperfeiçoados pela legislação e pela jurisprudência. A evolução do direito eleitoral buscou tornar mais eficiente a proteção da normalidade e a legitimidade das eleições. As ações eleitorais refletem essa preocupação permanente. É importante perceber que esses mecanismos não existem para favorecer candidatos ou partidos específicos. A sua finalidade é proteger valores institucionais ligados à democracia, à igualdade eleitoral e à autenticidade da vontade popular. O foco principal está na defesa do próprio sistema eleitoral. A AIME, a AIGE, as representações eleitorais e a impugnação de registro de candidatura formam um conjunto de instrumentos destinados a preservar a integridade das eleições. Cada um atua em momentos distintos e diante de situações específicas, mas todos compartilham o objetivo de proteger a legitimidade democrática. Se você quiser aprofundar ainda mais os seus conhecimentos sobre direito eleitoral, saiba que eu já publiquei diversos outros vídeos sobre essa matéria aqui no canal. Então, depois que esse vídeo terminar, explore as playlists e continue estudando de forma prática, organizada e no seu ritmo, com diversos materiais gratuitos que estão aqui esperando por você. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: "Conhecer o direito abre novos caminhos". Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também estão lutando para crescer, conquistar seus objetivos e construir um futuro melhor por meio dos estudos. Agora eu quero conversar uns minutinhos com quem está estudando ou pensa em começar a estudar para os concursos públicos. Se esse é o seu caso, eu preparei um material que nasceu justamente para ajudar quem se sente perdido diante de tantas leis, tantos conteúdos e tantas matérias diferentes. Durante muitos anos eu recebi mensagens de pessoas dizendo que tinham vontade de estudar para concursos, mas que desistiam logo no começo, porque não conseguiam entender as matérias de direito. Outras pessoas até continuavam estudando, mas passavam meses lendo e relendo conteúdos sem conseguir enxergar uma evolução. Foi pensando nessas pessoas que eu criei o Direito Básico para Concursos. Esse material reúne um box com 7 livros digitais que juntos abrangem as 15 matérias jurídicas mais importantes para concursos públicos. Você vai estudar temas de direito constitucional, administrativo, civil, penal, trabalhista, previdenciário, processual e muitas outras disciplinas
que aparecem constantemente nas provas. Em vez de tentar aprender tudo de uma vez, você vai encontrar exatamente os assuntos que mais costumam ser cobrados nos concursos. Eu selecionei os temas mais importantes de cada matéria para que você possa construir uma base sólida antes de partir para conteúdos mais avançados. Todo o material foi escrito pensando em quem está começando do zero ou em quem já tentou estudar antes, mas teve dificuldades para entender a linguagem jurídica. Eu procurei explicar cada assunto com palavras simples, sempre acompanhadas de exemplos que ajudam você a visualizar como aquele conteúdo funciona na prática. O meu objetivo nunca foi escrever livros difíceis para impressionar alguém. O meu objetivo sempre foi ensinar de um jeito que qualquer pessoa consiga entender. Afinal, aprender direito não precisa ser complicado quando existe uma didática organizada e uma sequência lógica de aprendizado. Além dos 7 livros digitais, eu também disponibilizei um bônus exclusivo chamado Aprovação Acelerada. É um curso que reúne 7 aulas em que eu ensino os principais pontos que todo concurseiro precisa conhecer para estudar melhor, criar uma rotina eficiente, memorizar mais, aprender leis com mais facilidade, desenvolver a mentalidade certa e acelerar a própria preparação. No final, você terá um conjunto completo para começar a sua jornada. São 7 livros digitais, com as 15 matérias mais importantes para concursos, e mais 7 aulas voltadas para ensinar como estudar de forma mais inteligente. Muitas pessoas acreditam que o maior problema é a quantidade de conteúdo. Na verdade, na maioria das vezes, o problema está em estudar sem direção. Quando você aprende do jeito errado, demora muito mais para evoluir. Você perde tempo, perde motivação e começa a pensar que talvez concursos não sejam para você. E existe outro risco que muita gente ignora. Muitas pessoas fazem inscrições em concursos sem terem construído uma base adequada. Depois fazem a prova, não conseguem o resultado esperado e acabam gastando dinheiro sem necessidade. Muito melhor do que prestar vários concursos despreparado é investir primeiro em uma preparação consistente para aumentar suas chances de aprovação. Eu falo tudo isso porque eu também percorri esse caminho. Eu não era aquela aluna que tirava notas máximas em tudo quando eu estava lá atrás na escola. Muito pelo contrário. Eu era uma estudante comum. Em algumas matérias eu até ficava em recuperação. Então eu sei exatamente como é olhar para um conteúdo difícil e pensar que talvez ele não seja para você. Foi na faculdade de Direito que eu descobri uma maneira muito mais eficiente de estudar. Eu passei a entender como organizar os conteúdos, como revisar, como relacionar os assuntos e como aprender de forma muito mais rápida. O resultado apareceu naturalmente. Eu concluí a faculdade com média 9,5, que foi a maior média da minha turma, e eu recebi uma medalha na minha formatura. E antes mesmo de terminar a graduação, eu já tinha sido aprovada no exame da OAB e também em 2 concursos públicos. Logo depois de me formar, eu já tomei posse como servidora pública. E esses resultados não aconteceram porque eu tinha algum talento especial. Eles aconteceram porque eu aprendi um método que realmente funcionava e eu mantive constância nos estudos. Hoje eu quero ensinar esse caminho para você. Ao longo de mais de 10 anos, eu publiquei mais de 1000 vídeos ensinando direito aqui no YouTube. Esse trabalho já ultrapassou a marca de 50 milhões de visualizações. E durante todo esse tempo eu mantive exatamente a mesma missão: explicar o direito de um jeito simples, claro e fácil de entender. Se você gosta das minhas aulas aqui no canal, imagine ter esse mesmo estilo de explicação organizado em um material pensado especificamente para quem está estudando para concursos. Foi exatamente isso que eu procurei construir no Direito Básico para Concursos. Eu também quero lembrar uma informação importante. A sua compra conta com o prazo legal de garantia de 7 dias. Isso significa que você pode acessar o material, ler os livros digitais, conhecer o conteúdo e avaliar com calma se ele realmente faz sentido para você. Se você concluir que não era o que procurava, a garantia existe justamente para proteger o consumidor. E eu faço questão de lembrar essa garantia, porque eu tenho muita tranquilidade em relação à qualidade desse material. Eu sei o cuidado que eu tive na escolha dos conteúdos, na organização dos capítulos e na forma como cada assunto foi explicado. Se você decidiu que quer aprender direito para concursos com mais organização e muito mais clareza,
basta acessar o primeiro link que está na descrição desse vídeo. É por esse link que você encontrará todas as informações sobre o direito básico para concursos. Antes de encerrar essa conversa, eu quero dizer mais uma coisa, olhando diretamente para você. Se você está aqui assistindo a um vídeo completo sobre estudo, sobre conhecimento, sobre direito, isso já mostra uma característica muito importante da sua personalidade. Hoje em dia, poucas pessoas têm disposição para dedicar tempo ao aprendizado. A maioria procura apenas distração. Eu percebo isso diariamente. As pessoas que acompanham o meu canal costumam ser persistentes, disciplinadas e comprometidas com os próprios objetivos. Eu realmente acredito que quem busca conhecimento demonstra responsabilidade, caráter e vontade de construir uma vida melhor sem procurar atalhos. Talvez você ainda não tenha conquistado a aprovação que você deseja, mas o simples fato de continuar estudando, procurando aprender e buscando evoluir já mostra que você não desistiu dos seus sonhos. Essa persistência faz diferença e pode levar você muito mais longe do que você imagina. Se você decidir estudar através do direito básico para concursos, eu espero que você comece a leitura dos livros o quanto antes. Cada dia de estudo feito da maneira certa representa mais conhecimento acumulado e mais proximidade da sua aprovação. Mas eu também quero deixar uma coisa muito clara. Eu não quero que você se sinta pressionado a comprar absolutamente nada. O mais importante é que você continue estudando. O direito básico para concursos é, na minha opinião, a forma mais rápida de construir essa base sólida. Mas essa não é a única possibilidade. Você também pode continuar aprendendo gratuitamente aqui no canal. Eu tenho centenas de aulas disponíveis e várias playlists organizadas por matéria. Se você assistir alguns vídeos todos os dias e realmente colocar esse conhecimento em prática, em pouco tempo você vai perceber uma diferença enorme na sua compreensão do direito. Agora eu vou deixar disponível uma lista de vídeos gratuitos para você continuar aprendendo. Aproveite essa oportunidade e assista pelo menos mais um vídeo ainda hoje. Eu tenho certeza que esse próximo passo pode fazer toda a diferença na sua preparação. Até!